Fala, amantes do futebol! No vídeo de hoje vamos falar sobre a Copa do Brasil 2025, onde terão 40 jogos na primeira fase e 12 equipes entram na terceira fase. Quem são as 12 equipes? O CRB entrou via Copa do Nordeste, foi vice-campeão. Bahia, Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Internacional, Corinthians, Palmeiras e São Paulo entra pela vagas da Libertadores, e o Santos campeão da Série B. Na primeira fase terá só o jogo de ida e o chaveamento será o seguinte: o Asa enfrenta o Atlético Goianiense e o Jequié enfrenta o Retrô. O ganhador do jogo entre Asa e Atlético Goianiense enfrenta o Jequié ou o Retrô. O Tunaluso enfrenta o Sampaio Corrêa e o Boa Vista do Rio enfrenta o CSA. O vencedor do jogo entre Tunaluso e Sampaio Corrêa enfrenta o vencedor do jogo entre Boa Vista do Rio de Janeiro e CSA. União Rondonópolis enfrenta o Vasco da Gama e o Barcelona de Roraima enfrenta o Nova Iguaçu. O vencedor entre União Rondonópolis e Vasco da Gama enfrenta o Barcelona de Rondônia ou o Nova Iguaçu. O Maitá do Acre enfrenta o Operário do Paraná e o CSE enfrenta o Tombense. O vencedor do Maitá do Acre enfrenta o Operário e Operário do Paraná enfrenta o CSE ou o Tombense. O Pouso Alegre enfrenta o Atlético Paranaense e o Guarani de Bagé enfrenta o Altos. O vencedor entre Pouso Alegre e Atlético Paranaense enfrenta o vencedor do Guarani de Bagé e Altos. O Ceilândia enfrenta o Curitiba e o Maracanã enfrenta o Ferroviário. O vencedor entre Ceilândia e Curitiba enfrenta o vencedor de Maracanã e Ferroviário. Porto Velho enfrenta o Cuiabá e o Capital do Distrito Federal enfrenta a Portuguesa do Rio. O vencedor entre Porto Velho e Cuiabá enfrenta o vencedor de Capital ou Portuguesa do Rio. O Sergipe enfrenta o Ceará e o Parnaíba enfrenta o Confiança. O vencedor entre Sergipe e Ceará enfrenta o Parnaíba e o Confiança. O Maringá enfrenta o Juventude e o União Carmoladense enfrenta o América de Natal. O vencedor do Maringá ou Juventude enfrenta a União Carmoladense ou o América de Natal. O Concórdia enfrenta a Ponte Preta e a Portuguesa. São Paulo enfrenta o Botafogo da Paraíba. O vencedor entre Concórdia e Ponte Preta enfrenta a Portuguesa de São Paulo ou o Botafogo da Paraíba. O São Raimundo de Roraima enfrenta o Grêmio. O Barcelona de Ilhéus da Bahia enfrenta o Atlético. O vencedor entre São Raimundo de Roraima e o Grêmio enfrenta o Barcelona de Ilhéus ou o Atlético. O Maranhão enfrenta o Vitória e o Santa Cruz de Natal enfrenta o Náutico. O vencedor entre Maranhão e Vitória enfrenta o vencedor de Santa Cruz de Natal e Náutico. O Souza enfrenta o Red Bull Bragantino. O Oratório do Amapá enfrenta o São José. O vencedor entre o Souza da Paraíba e Red Bull Bragantino enfrenta o vencedor do Oratório do Amapá e São José do Rio Grande do Sul. O Operário de Mato Grosso enfrenta o Criciúma e o Gás enfrenta o Remo. O vencedor entre o Operário do Mato Grosso do Sul e o Criciúma enfrenta o Gás ou o Remo. O Cascavel enfrenta o América Mineiro e o Votoporonguense enfrenta o Aparecidense. O vencedor do Cascavel América Mineiro enfrenta o vencedor do Votoporonguense, o Atlético ou o Aparecidense. O Inter Limeira enfrenta o Vila Nova e o Rio Branco de Venda Nova enfrenta o Amazonas. O vencedor de Inter de Limeira e Vila Nova enfrenta o vencedor de Rio Branco de Venda Nova, o Amazonas. O Tocantinópolis enfrenta o Atlético Mineiro e o Independência do Amapá enfrenta o Manaus. O vencedor de Tocantinópolis e Atlético Mineiro enfrenta o Independência do Acre ou Manaus. O Trem enfrenta o Brusque e o Olaria enfrenta o ABC. O vencedor de Trem e Brusque enfrenta o vencedor de Olaria ou ABC. O Águia de Marabá enfrenta o Fluminense e o Dourados do Mato Grosso do Sul enfrenta o Caxias.
O vencedor de Águia de Marabá, o Fluminense, enfrenta o Dourados ou o Caxias. O Operário de Vargem Grande enfrenta o Sport. E o Rio Branco do Espírito Santo enfrenta o Novo Horizontino. O vencedor do Operário de Vargem Grande ou Sport enfrenta o vencedor de Rio Branco do Espírito Santo e Novo Horizontino. Já saiu a tabela dos jogos, que já inicia nessa terça-feira. E os jogos serão o seguinte: dia 18, o Tocantinópolis enfrenta o Atlético Mineiro e o União Rondonópolis enfrenta o Vasco. No dia 19, na quarta-feira, o Santa Cruz de Natal enfrenta o Náutico, o Tunaluso enfrenta o Sampaio Corrêa, São Raimundo de Roraima enfrenta o Grêmio, o Trem do Amapá enfrenta o Brusque, Botafogo, o Boa Vista do Rio de Janeiro enfrenta o CSA, o CSE enfrenta Tombense, Porto Velho enfrenta o Cuiabá, Capital Distrito Federal enfrenta a Portuguesa do Rio, Independência do Acre enfrenta o Manaus, o Asa de Alagoas enfrenta o Atlético Goianiense. Na quinta-feira, fechando a primeira semana, o Rio Branco de Venda Nova enfrenta o Amazonas e o Olaria enfrenta o ABC. A segunda semana da Copa do Brasil começa na terça com Maranhão e Vitória, o Maringá e Juventude, Barcelona da Bahia e Atlética, Operário do Mato Grosso do Sul e Criciúma, o Pouso Alegre de Minas e o Atlético Paranaense, Operário de Várzea Grande enfrentando o Sport. Na quarta-feira, o Dourados enfrenta o Caxias, Guarani de Bagé enfrenta o Altos do Piauí, Parnaíba enfrenta o Confiança, Cascavel enfrentando o América Mineiro, Jequié enfrentando o Retrô, o Gás enfrentando o Remo, o Votuporonguense enfrentando o Atlético, o Aparecidense, o Águia de Marabá enfrentando o Fluminense, Barcelona de Rondônia enfrentando o Iguaçu, Maracanã enfrentando o Ferroviário, União Tocantins enfrentando o América, Oratório do Amapá enfrentando o São José do Rio Grande do Sul, o Maitá do Acre enfrentando o Operário do Paraná, Concórdia Ponte Preta. E fechando a primeira fase, na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, Ceilândia enfrenta o Coritiba, Sergipe enfrenta o Ceará, Portuguesa de São Paulo, Botafogo da Paraíba, Rio Branco do Espírito Santo, Novo Horizontino, Souza da Paraíba e Red Bull Bragantino, e o Inter de Limeira enfrentando o Vila Nova. E aí, quem vocês acham que irá passar na primeira fase? Se você gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe para que a gente possa bater nossa meta de 150 inscritos.